Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos. E para essa terça-feira, 17 de agosto de 2021, teremos 7 palpites. Vamos começar ali na Supercopa da Alemanha. Vamos passar pela Champions League, Primeira Divisão Mexicana, Sul-Americana, Primeira Divisão Boliviana e vamos fechar na MLS. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Dortmund e Bayern de Munique. Jogo que marca a final da Supercopa da Alemanha, onde a gente tem o Bayern campeão alemão contra o Dortmund campeão da Pokal, a Copa da Alemanha. Para esse jogo, galera, eu vejo um jogo com uma tendência muito grande de gols, até porque a gente tem a equipe do Dortmund que vem de uma boa vitória na estreia do alemão por 5-2 sobre o Frankfurt e o Bayern que vem de um empate contra o Mönchengladbach por 1-1. A equipe do Dortmund vem muito bem com o Haaland desde a temporada passada, ele já mostrou que está com muita vontade, com muita gana nessa temporada e pega um Bayern que não começou nada bem. Já vinha de uma pré-temporada não muito boa e começou o alemão também nada bem. Como eu falei na análise do jogo entre Mönchengladbach e Bayern, o Mönchengladbach podia muito bem ter vencido a partida, criou oportunidades, acabou não concluindo o gol. O Bayern teve muita pressão, mas o Mönchengladbach teve também suas oportunidades. Vai pegar agora um Dortmund muito forte, que vem de uma goleada sobre o Frankfurt, e é um jogo que tem uma tendência muito grande de gols, até porque vale taça, e são duas equipes com elencos recheadíssimos de grandes jogadores, e sem falar que quando se enfrentam tem uma perspectiva também gigantesca de gols. Sem falar que o Dortmund nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Bayern, nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente teve 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser um mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,40, mas é um jogo facilmente com 5-10 minutos de bola rolando. Essa odd já bateu 1,50 e eu vejo com muito bons olhos. Aqui o mercado de over 2.000 de ambas eu vejo muita tendência. Porque aquele jogo é final, quem faz o gol, a outra equipe tem que sair pro jogo, tem que se expor, tem que ser um jogo muito corrido, como é a dinâmica do campeonato alemão. Sem falar que quando essas equipes se enfrentam, a gente já teve um 4-2, onde o Dortmund segurou muito bem a partida, mas não conseguiu segurar nos minutos finais. 2-3-2 e 4-0, ou seja, são sempre jogos muito recheados de gols. O Bayern também não começou nada bem a temporada, pode ser um ponto fundamental para o Dortmund até vencer, conquistar esse troféu, já porque a equipe vem muito bem desde a pré-temporada e começou o alemão com a bela de uma goleada. Por isso é um jogo com a tendência muito grande, ainda mais quando tem Haaland e Lewandowski em campo, a tendência é maior ainda. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 5-10 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Mônaco e Shakhtar, jogo de ida da última fase da Champions League antes da fase de grupos, e aqui a gente tem a equipe francesa que vem de uma derrota no campeonato francês por 1-0 e o Shakhtar que vem de uma vitória no ucraniano por 2-0. Duas equipes que classificaram muito bem na fase passada, mas que agora só passa um e jogo de duas boas equipes. E mesmo assim eu vejo um jogo para gols, até porque a gente tem a equipe do Shakhtar recheada de brasileiros, praticamente o time todo é composto de brasileiros, um time muito veloz, muito ofensivo, que vai pegar um Mônaco que jogando em casa precisa fazer o resultado para não depender apenas do jogo de volta. Sem falar que o Mônaco nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Shakhtar nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam utilizando apenas o jogo mais recente, que é de 2015, a gente teve um 3-0 para o Shakhtar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,40, mas é outro jogo com 5-10 minutos de jogo, essa odd tá batendo 1,50 e eu vejo com bons olhos. Mesmo sendo uma fase de qualificatória, ao menos 2 gols deve ser muito possível nessa partida.
partida. Porque a gente tem a equipe do Mônaco precisando fazer o resultado dentro de casa, mas a equipe do Shakhtar também é uma boa equipe, sabe como é jogar Champions League e fazer um resultado bom já na França é muito importante. Então também vai tentar buscar o gol, vai tentar buscar os contra-ataques, que deve ter espaços na zaga da França, na zaga francesa, até porque o Mônaco vai ter que se expor, vai ter que sair para o jogo. Então é um jogo com a tendência de ao menos 2 gols na partida, sair no terceiro aí assim a gente lucra, mas ao menos 2 gols a gente fica apenas com a aposta devolvida, mas é um jogo com a tendência até para mais. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 com 5 minutos de jogo é o nosso palpite para Mônaco e Shakhtar. Passando agora para Red Bull Salzburg e Brøndby, outro jogo das qualificatórias da Champions. Aqui a gente tem um jogo de equipes que foram campeãs em seus torneios nacionais. O Brøndby vem da Dinamarca e o Salzburg vem da Áustria. O Salzburg é uma equipe extremamente ofensiva, uma equipe que marca muitos gols, mas que nas 2 primeiras rodadas do austríaco não teve essa tendência. Mas ainda assim é uma equipe muito forte, uma equipe que marca gols assim a rodo, e vai pegar o Brøndby, que também é uma equipe que joga num cenário que também tem essa perspectiva de gols. Vem de 2 derrotas no campeonato dinamarquês, mas as atenções estão todas focadas para esse jogo da Champions, até porque quem classificar já se garante na fase de grupos dessa Champions League. Então por isso, para esse jogo, tendo em vista o contexto dessas duas equipes e o que envolve o jogo, eu acredito que o mercado de gols aqui deve ser o favorecido. E mesmo a gente tendo um Salzburg que apenas em 2 jogos dos últimos 5 teve 3 gols ou mais, e o Brøndby dos últimos 5 jogos em 2 também a gente ter tido 3 gols ou mais, eu acredito que esse deve ser o mercado, até porque a gente está falando de 2 equipes muito ofensivas, principalmente a equipe do Salzburg, que na minha opinião está muito mais acostumada que o Brøndby, mesmo o Salzburg não tendo tanta história na Champions, está mais acostumado que o Brøndby a essas competições. Por isso, mais de 2.5 gols, a odd nesse momento está na casa de 1,45, mas facilmente com 5 minutos de jogo a odd já bateu 1,50 e é o momento da nossa entrada, porque a gente tem um Salzburg, uma equipe muito ofensiva, mas que também deixa muitos espaços em seu sistema defensivo. A equipe do Brøndby também não é uma equipe boba, apesar de vir de 2 derrotas no campeonato dinamarquês, é ainda assim uma equipe muito forte que pode dar muito trabalho e até surpreender. Então, mercado de gols aqui eu acredito que deve ser o favorecido. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Salzburg e Brøndby. Passando agora para Toluca e Mazatlán, jogo da primeira divisão mexicana, onde a gente tem o Toluca em segundo com 9 pontos e o Mazatlán ali em oitavo com 7 pontos. Equipes que começaram bem essa competição mexicana, 4 jogos estão ali na parte de cima e competição que está tendo uma boa tendência de gols. Até porque o Toluca nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Mazatlán nos últimos 5 jogos, em 4 deles também a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 2 jogos, em todos eles a gente teve 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,40 e é mais um jogo com 5 minutos de jogo. Essa odd está batendo 1,50 e é o momento da nossa entrada para quem quiser pegar essa cotação um pouco mais alta. Até porque a gente está falando de 2 equipes da parte de cima da tabela e 2 equipes que estão marcando e sofrendo muitos gols. O Toluca já marcou 8 gols e tomou 6, enquanto o Mazatlán já marcou 5 e tomou 5. Ou seja, são equipes que estão com uma boa tendência no mercado de gols. Sem falar que os 2 últimos confrontos bem recentes, diga-se de passagem, foi 4-1 e 2-1, ou seja, jogos bem movimentados. Sem falar que ambos vêm de derrotas e com derrotas bem elásticas. O Toluca vem de um 4-0 e o Mazatlán vem de um 3-0. Ou seja, são equipes que mesmo perdendo tomam muitos gols, mas que para esse confronto eu acredito que deve ter um pouco mais de equilíbrio e um pouco mais de trocação, mas ainda assim favorecendo o mercado de gols, até porque são 2 equipes que precisam pontuar, principalmente o Toluca. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo.
Passando agora para Bragantino e Rosário Central, jogo de volta da Copa Sul-Americana, quartas de final. Primeiro jogo 4-3 para o Bragantino, jogando na Argentina, que vem com um resultado assim maiúsculo, muito gigante, praticamente com a classificação na mão, porque o Rosário Central não vem nada bem no Campeonato Argentino. São 5 derrotas seguidas, a equipe não se encontrou ainda no Campeonato Argentino e tomou praticamente esse sapeca, essa classificação do Bragantino jogando ainda na Argentina. O Bragantino vem de uma derrota para o Juventude jogando com o time reserva, mas para esse jogo vai totalmente completo e é aquilo que eu falei, para mim é um também dos cotados a chegar ao título, juntamente do Atlético Paranaense, que podem até se enfrentar nessa final, mas o Bragantino vem muito forte e eu acredito que deve ser mais um jogo de vitória da equipe paulista, porque pelo que vem apresentando nessa Sul-Americana e pelo resultado do primeiro jogo, a equipe de São Paulo tem muitas chances de classificação e de vitória nesse jogo. Por isso nosso palpite vai ser um Bragantino para vencer, a odd está na casa de 1,60, porque o contexto da partida e o momento do Rosário Central torna o Bragantino muito favorito. O Rosário Central, se quiser alguma coisa, vai ter que sair para o jogo, já começa muito eliminado, até porque a equipe precisa ganhar de 2 gols de diferença do Bragantino para se classificar. Então o Bragantino vai ter campo, vai ter espaço e tem elenco para tentar vencer, aproveitar os espaços deixados pela equipe argentina e fazer seus gols e ganhar a partida. Então, pelo contexto do primeiro jogo e do que essas equipes vêm apresentando, o Bragantino para mim é favorito. Então eu fico de Bragantino para vencer, odd na casa de 1,60. Passando agora para Guabira e Blooming, jogo da primeira divisão boliviana, onde a gente tem o Guabira em nono com 21 pontos e o Blooming ali em 14º com 14 pontos. Competição que a tendência de gols é gigantesca, é uma chuva de gols nesse campeonato boliviano e duas equipes que vêm correspondendo bem a essa regra. Tanto que o Guabira nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve ambas marcam, ou seja, ela marcou e sofreu gols na mesma partida. Já a equipe do Blooming nos últimos 5 jogos, em 4 a equipe também teve ambas marcam em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos a presença do ambas marcam. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser ambas marcam. A odd está na casa de 1,82 e é um jogo que vale muito para ambas as equipes. Ambas vêm de derrotas, mas o Blooming vem de 3 derrotas seguidas, sendo 4 nos últimos 5 jogos, então precisam muito dessa vitória, mas mesmo perdendo a equipe sempre vem deixando um golzinho aqui, um golzinho acolá em suas partidas. O Guabira joga dentro de casa, também não vem nada bem na competição, precisa muito vencer, mas também é outra equipe que sempre deixa os seus golzinhos. Sem falar que quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos a gente teve 3 1-1 e 2-1, ou seja, mostra que o confronto é muito disputado e equipes que precisam muito vencer, que não vem nada bem na competição, esse jogo é importantíssimo para as duas equipes. Por isso eu acredito que deve ser um jogo movimentado, um jogo de trocação, um jogo que ambas as equipes podem ao menos marcar ao menos um gol no jogo, como é característica do campeonato boliviano. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,82 é o nosso palpite para Guabira e Blooming. Passando agora para o último jogo do dia, São José e Minnesota, jogo válido pela MLS, primeira divisão norte-americana. Aí pela Conferência Oeste a gente tem o Minnesota em quinto com 26 pontos e o São José em nono também da Conferência Oeste com 22 pontos. Jogo de outra competição que tem uma tendência altíssima de gols e vem correspondendo bem a essa perspectiva ambas as equipes, até porque o São José nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos a perspectiva do ambas marcam. Já a equipe do Minnesota nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente teve ambas marcam. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser ambas marcam, a odd está na casa de 1,61 e é um outro jogo que vale muito para ambas as equipes. O Minnesota precisa se manter ali na faixa de classificação, na faixa de playoffs da próxima fase, e o São José precisa ganhar para tentar entrar e continuar nessa briga por essa vaga também. Então um jogo extremamente importante para ambas as equipes e que fazem com que ambas joguem e tenham a oportunidade de marcar ao menos um gol no jogo, como é característica do campeonato também norte-americano, campeonato de muitos gols, bem movimentado, que até nos minutos finais ainda tem muita coisa, ainda pode acontecer muitos gols e é bastante corrido. Então por isso eu vejo um jogo com uma boa tendência de gols
até porque são duas equipes que vêm bem na competição nos últimos jogos. O São José vem de 5 jogos de invencibilidade, o Minnesota, depois da derrota para o Los Angeles Galaxy, vinha de 4 jogos de invencibilidade. Então são duas equipes que vêm fazendo campanhas boas nos últimos jogos, então a tendência de gols é muito grande. Então ambas marcam, odd na casa de 1,61 é o nosso palpite para São José e Minnesota. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 7 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês, e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!